Shalom! Hoje eu queria falar com vocês sobre a diferença entre judeu, israelita, hebreu e cristão. E afinal de contas, qual era a religião dos discípulos de Yeshua, seus apóstolos, o apóstolo Paulo, que em hebraico é Rav Shaul? Então, vamos lá, vamos ver se há diferença e quais são as diferenças. Então, judeu e israelita. Nós sabemos que Israel é o local, né? O território, né? O país onde os judeus se estabeleceram, né? Em 1948, quando foi decretada a criação do Estado de Israel. Mas qual é a diferença entre um israelita e um judeu? Existe? Qual é? Na verdade, depois de Salomão, por causa de Davi, somente após a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido em reino do norte, 10 tribos com Jeroboão, e 2 tribos ao sul, reino do sul, Judá e Benjamim, casa de Judá. Então, Judá é uma parte do reino de Israel, que foi dividido após Salomão. Acontece que a casa de Judá, ela retornou do cativeiro pela mão dos babilônios 70 anos depois. Não todos os judeus voltaram, mas uma boa parte dos judeus voltaram. E é essa história que a gente lê nos livros de Esdras e Neemias, né? A reconstrução dos muros da cidade, do templo. E então, os judeus, eles retornam para Israel e a partir de então, são eles que cuidam do templo e das coisas sagradas, da Torá, né? A casa de Judá. Então, os judeus são a casa de Judá, que é Judá e Benjamim. Paulo era da tribo de Benjamim, um benjamita, portanto, e ele se considerava um judeu, um fariseu. Quando nós lemos as cartas de Paulo, nós vemos que ele se considera um judeu. Por quê? Porque ele é da casa de Judá. E a casa de Israel? A casa de Israel, ela pecou mais, a ponto de Deus divorciar a casa de Israel. Está lá em Jeremias 3:8. E ao divorciar a casa de Israel, né, os israelitas, eles foram para o cativeiro pela mão dos assírios, um povo muito mais cruel, né? E mais 150 anos antes do cativeiro babilônico de Judá. Embora alguns da casa de Israel tenham voltado e até passado a habitar ali no território da casa de Judá. Em Lucas 2 nós lemos sobre a profetisa Ana, e no verso 34 nos é dito que ela era da tribo de Asher, um dos filhos de Jacó, pertencentes às 10 tribos do reino do norte, ou seja, a casa de Israel. A casa de Israel, as 10 tribos como um todo, nunca retornou do cativeiro oficialmente. As ovelhas perdidas da casa de Israel seriam essas ovelhas das 10 tribos que se espalharam pelo mundo e não retornaram do seu cativeiro. E existe até uma profecia que está lá em Gênesis 48, a partir do verso 15, quando Jacó abençoa Efraim, o filho mais novo de José, e ele cruza as mãos e coloca o nome dele, que ele recebeu de Deus, o nome de Israel, sobre Efraim, passando para ele essa herança da primogenitura espiritual. Então, sendo dividido o governo, o cetro, ficando com a casa de Judá. Judá recebe o cetro, Gênesis 49. Mas Efraim, que é uma dessas tribos do norte, recebe o nome de Israel. Então, e sobre Efraim, Jacó, ele profetiza que Efraim seria uma multidão de povos, uma multidão de nações. Ou seja,
Deus espalha Efraim, o Criador espalha Efraim para os esconder. E agora ele começa a reunir novamente o seu povo. Assim, judeu é uma referência, uma alusão à casa de Judá e Benjamim, as duas tribos do sul, e Israel pode ser a nomenclatura para todo o povo de Deus, ou mais especificamente as 10 tribos ao norte, a casa de Israel, que se espalhou pelo mundo, né, e se misturou a ponto de perder a sua identidade. Hebreu, ivrit, né, aquele tem a ver com a Brit, que é a aliança dada a Abraão. Então Abraão, ele não foi judeu e ele não foi israelita, ele é muito antes, porque Israel é o nome que Jacó recebe. Então a descendência de Jacó passa a ser Israel. E Abraão, ele não era israelita, Abraão era um hebreu. Hebreu são duas referências, é uma referência a Brit, que é a aliança que Deus faz com Abraão, e uma referência também a alguém que cruzou, né? Saiu da Babilônia, saiu da Babilônia e foi para a terra prometida, a terra que Deus disse a Abraão que lhe mostraria. Então isso é um hebreu, né? E em Abraão será chamada uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu, e não só como a areia do mar, né? Então é uma descendência espiritual do céu e uma descendência terrena. Então nem todo que é descendente de Abraão é Israel, né? Porque há uma descendência física de Abraão, que é por Ismael, que é descendência de Abraão, mas não é povo de Deus. E há uma descendência espiritual de Abraão também, que é por Isaac, né? Pelo filho da promessa, aquele que o próprio Criador proveu. Então, hebreu são os descendentes de Abraão na aliança dada pelo Criador para Abraão. E os discípulos de Yeshua, seus apóstolos, como eram eles chamados, né? Nós lemos lá no livro de Atos que os discípulos de Yeshua, eles eram chamados de uma seita do caminho, né? E eles eram assim conhecidos. E Paulo até, ele foi chamado como o maioral da seita do caminho, o maioral dos agitadores, né? Da seita do caminho. Então, eles eram conhecidos como a seita do caminho. Por quê? Porque Yeshua disse, esse é o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eles eram, então, assim, conhecidos. E seita não é necessariamente um nome com uma conotação só negativa, porque dentre os judeus do primeiro século havia a seita dos fariseus, a seita dos saduceus, a seita dos essênios, a seita dos zelotes. Então já haviam muitas seitas, tanto que no concílio, numa das reuniões do Sinédrio, quando vai se decidir se vão perseguir aqueles que estão seguindo Yeshua, né, e professando que ele é o Messias, Tiago dá o parecer, olha, se não for, tem esse parecer, se não for de Deus, isso vai se acabar por si mesmo, mas se for, ninguém pode contra isso. Então, e o que é um cristão? O que é um cristão? Hoje o cristianismo, ele é seguidor de Jesus Cristo. Só que a palavra Cristo significa ungido em grego, né? E a gente apenas translitera esse nome, Cristo, ungido, que seria o Messias, é ungido, mas os ungidos eram os reis e os sacerdotes, né? E a gente tem também um registro no livro de Atos que em Antioquia, um grupo, né, já dentro do território gentílico,
o evangelho, as boas novas da salvação sendo divulgada entre os gentios, né? Então, em Antioquia, cerca de ano 40 até o ano 60, né, já depois de Yeshua, um grupo é chamado de cristão. Em hebraico seria mais propriamente chamado de messiânico. Alguém cristão significaria alguém que segue o Messias, segue o ungido, que é messiânico. E aí nós temos as nuances. Judaísmo é uma religiosidade que tem um sem número de tradições, que tem a Torá, que tem a lei escrita, e a esta acrescenta as suas também tradições e a sua lei oral. Então o judaísmo, ele não reconhece Yeshua como ungido, como o Messias, como o Cristo, né? E tem as suas próprias tradições. Os cristãos, eles não reconhecem a Torá como totalmente íntegra, válida e eterna, pois é ela que aponta para o Messias, foi ela que Yeshua diz em Mateus 5 que nada passaria até que céus e terra passassem, nem o mínimo pontinho, nenhuma vírgula, que nós não poderíamos ensinar contrariamente à Torá, sob pena de sermos vãos, inúteis no reino de Deus. E os cristãos, eles são tributários de toda a doutrina que se formou no Concílio de Nicéia após o ano 325 depois de Cristo. Ou seja, o cristianismo, ele propriamente surge após a suposta conversão de Constantino, né? Um imperador romano que supostamente teve uma visão e um sonho, e aí ele pegou os templos pagãos e ele cristianizou. Os evangélicos e os protestantes, na sua grande maioria, são advindos dessa tradição religiosa que se formou com Constantino. E nos concílios católicos, né, porque Constantino fundou a Igreja Católica Universal. Constantino, ele então começou por decreto a modificar coisas da Torá que eram muito fortes para os seguidores de Yeshua até então, que era o dia de culto, o Shabá. O Shabá, o sétimo dia, era uma coisa que está inclusive em pedra, né, nos 10 mandamentos escritos pelo próprio dedo de Deus. Então, modificar o Shabá, modificar os ritos alimentares, as leis alimentares, e assim começa a modificar toda a religiosidade que Yeshua ensinou e professou, e os seus discípulos também. Sim, existe o judaísmo messiânico, ou seja, são descendentes, em regra, dos judeus da casa de Judá, que reconhecem Yeshua como Messias. Então são judeus messiânicos, né? Existe também os Natzarim, os nazarenos, porque Yeshua, ele é nazareno por duas razões. Ele cresceu, ele não nasceu, ele nasceu em Bethlehem, na casa do pão, Beit Lehem. Agora, ele foi criado em Nazaré. Por quê? Porque, na verdade, houve aquela perseguição dos bebês por Herodes, né, que buscava ser reconhecido como esse Messias dos judeus. O rei dos judeus seria o Messias dos judeus. Então, Herodes, ele buscava esse título e ele perseguia os bebês. E aí, quando a descendência de Davi, porque o Messias seria o quê? Raiz de Davi, descendente de Davi, eles se mudam para esta cidade chamada Nazaré, porque tem uma profecia em Isaías 11, a partir do verso 1, mas também no verso 10, que de Jessé, ou seja, do pai de Davi, sairia um renovo, um Natsar, um Netzer, né? Um ramo, e esse ramo seria o Messias. E os nazarenos são os seguidores de Yeshua HaNotzri, de Nazaré, o nazareno, ok?
Então nós poderíamos chamar os seguidores de Yeshua de judeus messiânicos, de nazarenos, os do caminho de Yeshua, como eram chamados no primeiro século os seguidores de Yeshua, e tudo isso representaria a aceitação de duas coisas que os seguidores de Yeshua no primeiro século tinham, que eles guardavam a Torá eterna do Criador, toda a Torá, e eles reconheceram em Yeshua o Messias que havia de vir. E essa sou eu. Eu reconheço a Torá e reconheço Yeshua. Paulo, na carta aos Romanos, ele diz, olha, israelita, judeu, não é quem o é meramente exteriormente. E isso é a última coisa que eu queria pontuar para vocês, que, na verdade, a nossa ascendência, ela não é propriamente genética. A genética é a menos importante de todas as nossas aspectos pelas quais nós nos identificamos como filhos de Deus, né? Conforme João 1,12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, a nossa é muito mais uma circuncisão do coração, uma aliança espiritual, do que um viés genético de DNA, né? E isso é o que Paulo explica também na carta aos Romanos. E assim eu me despeço dizendo Shalom.